desde o período entre os anos 1982 e 1989, que foi o período em que estudei o ensino fundamental, eu achei que eu jamais teria condições de falar sobre esse assunto. Mas graças a Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus, esse dia finalmente chegou. Porque nesses meus quase 48 anos de vida, após ter passado por 4 igrejas evangélicas, 4 denominações evangélicas, eu acredito que eu já tenho condições de abordar esse assunto, não para atacar ninguém, não para ofender ninguém. Aliás, eu gravo esse vídeo com todo respeito a todas as pessoas que passaram por minha vida, especialmente no período em que estudei no ensino fundamental. Mas eu preciso gravar esse vídeo, eu tinha a necessidade de gravar esse vídeo, não somente para superar todo o trauma que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que ocorreu comigo no período em que estudei no ensino fundamental, mas também para esclarecer pessoas inexperientes na fé cristã, pessoas que estão começando agora na fé cristã, e também pessoas que tiveram contato direto ou indiretamente com pessoas de uma determinada denominação que faz do sábado seu principal dogma e que chega a dizer que o domingo é o selo de Satanás e que quem guarda o domingo aceitará a marca da besta. Estou falando de praticamente todas as denominações evangélicas, salvo essa e uma outra denominação que adotam o domingo, consagram o domingo como dia de louvor, exaltação a Deus e de estudo da Bíblia, dia em que se reúne, os irmãos se reúnem na igreja para louvar e exaltar o nome de Deus e aprender da sua palavra. E se nós olharmos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, veremos que por causa da ressurreição de Jesus ter ocorrido no domingo, primeiro dia da semana, os cristãos passaram a adotar esse dia como dia de reunião para se reunirem como irmãos, para aprender da Bíblia, louvar e exaltar o nome de Deus. E quando Constantino supostamente se converteu, eu digo supostamente porque uns dizem que ele fez isso apenas para conquistar os cristãos, mas enfim, seja lá como for. Quando Constantino instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ele não obrigou ninguém a deixar de guardar o sábado para guardar o domingo, como alegam os integrantes dessa denominação. Mas o que aconteceu? Como os cristãos já se reuniam aos domingos, eles passaram simplesmente a adotar o domingo como dia de reunião semanal, como um dia de culto semanal. E agora, é claro que quando Constantino impôs o cristianismo no Império Romano, vieram muitos povos pagãos, foram forçados a se converter ao cristianismo e acabaram trazendo para o cristianismo vários de seus dogmas, várias de suas heresias, mas isso não vem ao caso agora. Eu quero apenas tranquilizar você que pertence a uma igreja cristã, evangélica, que adotou o domingo como dia semanal de culto, de estudo da palavra, que você, por causa disso, não perderá a salvação. Fique tranquilo.
porque com certeza, assim como eu, muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento já ficaram em dúvida. Será que eu perderia minha salvação só porque eu guardo o domingo? Só porque eu escolhi o domingo como dia semanal de culto a Deus, de consagração a Deus, de estudo da palavra? Falando de mim, hoje eu trabalho de segunda a sexta-feira, ou seja, eu não trabalho nem no sábado nem no domingo, ou seja, ninguém pode me acusar de que eu trabalho no sábado. Mas existem aqueles que não tem dia certo para trabalhar, nem dia certo para descansar. Ou então aqueles que seguem escalas, seguem rodízio, que trabalham, principalmente vigias noturnos que trabalham dia sim, dia não, e às vezes são obrigados a ir para a igreja uma vez a cada 2 semanas, ou seja, tem sábado que trabalha, tem domingo que trabalha, e então como é que ficam esses cristãos? Eles vão para a igreja, eles servem a Deus, eles são cristãos fiéis, eles seguem o que está na palavra de Deus, cultuam a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, e eles perderão a salvação só porque não conseguem ir para a igreja no domingo ou no sábado, seja lá como for. E tem também a questão da adoração ao sol, que integrantes daquela denominação a qual me referi dizem que Constantino era adorador do sol, por isso que ele instituiu o domingo como dia de descanso. Mas se nós pararmos para analisar os dias da semana em inglês, você que sabe inglês certamente já percebeu que os dias da semana em inglês tem a ver com divindades da mitologia romana. Por exemplo, domingo é o dia do sol, segunda-feira é o dia da lua, terça-feira é o dia de Marte, quarta-feira é o dia de Mercúrio, quinta-feira é o dia de Júpiter, que aliás é a principal divindade do panteão romano, sexta-feira é o dia de Vênus e sábado é o dia de Saturno. Então, se fosse para Constantino instituir um dia da semana como adoração, ele instituiria quinta-feira, porque é o dia do principal deus, da principal divindade da mitologia romana. Mas sem me querer prolongar muito, eu quero aqui falar a respeito do motivo pelo qual nós cristãos evangélicos, pelo menos a grande maioria deles, adotam o domingo como dia de culto, como dia de reunião semanal, descanso semanal. Consagramos o domingo como dia em que nós nos reunimos como igreja, em comunhão com os irmãos, para orar, adorar a Deus e aprender a palavra de Deus. E temos consciência tranquila com relação a isso. E como eu disse naquele vídeo meu que falo sobre a circuncisão e o batismo, o Antigo Testamento mostra a era da lei, a era em que valia a lei de Moisés, lá do Pentateuco e tal. E obviamente que há vários textos do Antigo Testamento que defendem a guarda do sábado e implica todos aqueles que não guardam o sábado terão consequências. Mas se nós analisarmos o Novo Testamento, percebemos que algumas coisas. Primeiramente, vejamos o que diz aqui, um texto inclusive muito usado pelos integrantes daquela denominação para atacar as demais igrejas evangélicas, que é o texto de Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, onde Jesus, logo no início do Sermão do Monte, diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, com base nesse texto isolado, os integrantes daquela denominação dizem que a lei jamais pode ser alterada, jamais pode ser abolida. Eu estou falando da lei de Moisés, da era da lei, no caso.
E só que se prestarmos atenção no contexto desse texto, Jesus, a partir do momento que se entregou, Jesus sendo Filho de Deus, a partir do momento que Ele se entregou em nosso lugar para morrer em nosso lugar, a morte que deveria ser nossa, que Ele se rendeu, se entregou na cruz em nosso favor, morreu em nosso lugar, Ele cumpriu a lei nele, porque Ele, se nós analisarmos a vida de Jesus, antes do início do seu ministério, Ele foi circuncidado ao 8º dia, os pais dele seguiram todos os mandamentos da Torá, se lermos, prestarmos atenção em vários trechos que eu falarei aqui, veremos que Jesus queria mudar a maneira do seu povo perceber certas coisas do reino. Ele queria reinterpretar a lei, ele não queria mudar a lei, ele queria reinterpretar a lei de acordo com a nossa era, que é a era da graça. E então, para interpretar bem esse texto aqui de Mateus, vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Eu lerei aqui somente os versículos. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se. Não, deixa eu ler o capítulo todo melhor e destacar os versículos 5 e 6. Romanos 14 diz o seguinte: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo do Senhor Jesus que nenhuma coisa de si é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Isso inclui a carne de porco. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme ao amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, se comer carne de porco escandaliza alguém que se diz cristão, não devemos comer carne de porco na frente dele. E continuando: não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, é agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas sem que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Agora voltando aqui para os versículos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente.
Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Ou seja, repito aqui, fique tranquilo, fique em paz. Você não vai para o inferno só porque consagrou o domingo como dia de descanso e adoração a Deus. Você não perderá a salvação por causa disso. Existem outras coisas que fazem você perder a salvação, mas consagrar um dia da semana por obra de Deus, seja ele qual dia for, não faz de você mais ou menos cristão, não faz de você mais ou menos santo. Agora voltemos lá para os evangelhos. Dessa vez para o evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu lerei do 1 ao 11. Existem vários trechos em que Jesus ou os discípulos fizeram essas coisas, mas eu quero destacar principalmente aqui Lucas 6, de 1 a 11. E aconteceu que no segundo sábado após o primeiro, ou seja, já tinha acontecido um evento antes, em que Jesus realizou a obra no sábado, mas vamos aqui agora. Passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães de preposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam-no se curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou de pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Agora, analisando bem, os religiosos daquela época. Jesus fazia muitas coisas que os escandalizavam. Mas a partir do momento em que Jesus começou a fazer obras no sábado, eles quiseram matar Jesus. Pare para pensar. Eles começaram a pensar em matar Jesus a partir do momento que ele começou a fazer obras no sábado. Agora vamos para outro texto aqui, no Evangelho de João, capítulo 5. Eu não leria o começo do capítulo, porque é um milagre bem conhecido, que é do paralítico de Betesda. E depois dele ser curado milagrosamente, vejamos aqui a sequência, né, o que aconteceu depois dele ter sido curado. Logo, a partir do versículo 9: logo aquele homem ficou são, ou seja, após o milagre, né? E tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Por que Jesus falou isso? Porque eu acredito que era porque aquele homem paralítico tinha feito alguma coisa no passado, e por causa daquilo que ele tinha feito, ele tinha ficado paralítico, enfim, nós não sabemos ao certo. Mas o texto prossegue: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então,
por aqui, e por essas e outras passagens, vê-se claramente que Jesus estava fazendo algo diferente. Estava iniciando uma nova era, que é a Era da Graça. E nós podemos ver nos próximos textos que essa Era da Graça é diferente da Era da Lei, no sentido de... aliás, o que era a lei? O que é a graça? Vejamos, existem muitos textos na Bíblia, principalmente nas epístolas, que explicam o que é a lei, o que é a validade da lei de Moisés para nossos dias e o que veio após ela. Resumindo, Jesus Cristo cumpriu a lei nele. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser salvos pela nossa fé nele. E ele cumpriu a lei nele. Vejamos o que diz aqui na carta aos Romanos, capítulo 10. Eu lerei aqui até o versículo 16. Romanos 10, de 1 a 16. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, ou seja, o cumprimento da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença de judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, você não será salvo por guardar o sábado, por guardar o domingo. Você será salvo pela fé em Jesus Cristo. Como, pois, invocaram aquele em que não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E repetindo aqui o versículo 4 de Romanos 10: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, é a interpretação lá de Mateus 5, 17 e 18, que Jesus cumpriu a lei, Jesus sabia que não seríamos capazes, nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei à risca, por isso que ele cumpriu a lei nele, para que todos pudéssemos ser salvos pela fé nele. Porque pelas obras da lei jamais conseguiríamos a salvação, mas pela graça, pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos da ira. E finalmente quero terminar lendo a carta aos Gálatas, capítulo 5, de 1 a 18. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Eu mencionei esse texto lá no vídeo sobre circuncisão e batismo. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vossos que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Ou seja, na igreja da Galácia existiam pessoas que exigiam que os cristãos se circuncidassem e tal. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ou seja, aquele que estava atormentando a igreja, confundindo a igreja.
Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Enfim, eu teria muitas outras coisas para falar sobre esse assunto, mas como o vídeo já está ficando longo, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, é só coloque aqui nos comentários, que eu, na medida do possível, estarei respondendo. E repito, nesse vídeo eu não estou faltando com respeito com ninguém, eu não estou atacando ninguém, estou apenas dando minha posição, porque como alguém que ouviu muito durante minha infância, minha adolescência, de que eu perderia minha salvação caso não guardasse o sábado. E eu senti muita culpa, me senti muito mal com relação a isso. Eu tive muitas dúvidas, minha vida espiritual ficou em frangalhos, tanto que logo após eu sair daquela escola eu me desviei, me afastei do evangelho. Somente 2 anos depois é que realmente passei pela conversão, fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. E hoje, graças a Deus, ao gravar esse vídeo, eu finalmente superei esse detalhe do meu passado, essa fase do meu passado. Graças a Deus, Deus me deu forças para superar tudo isso, para vencer tudo isso. Porque eu estou gravando esse vídeo não é por minha capacidade, porque eu não sou nada, mas é porque Deus me encorajou a isso. Deus me deu capacidade, Deus me deu discernimento, Deus me fez entender coisas que eu não entendia antes. E é para esclarecer, para tirar dúvidas, que eu decidi gravar esse vídeo finalmente, com quase 50 anos de idade. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, mande esse vídeo para essa pessoa. Se você conhece outras pessoas que passaram pelo que eu passei, mande esse vídeo para essa pessoa. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E até depende, se quiser.